Seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje vamos aprender sobre uma nova função que veio na última atualização do Google, aqui para dentro das planilhas do Google. Na videoaula de hoje, então, vamos ver sobre a função Margin of Error. Então, essa função, ela verifica, dentro de uma base de dados, qual que é a margem de erro que nós temos aqui dentro. Normalmente, ela é utilizada para quando nós fazemos algo referente a muitos dados, como a população de determinada região. Aqui eu tenho uma base bem simples aqui para te mostrar como é que ela funciona e tenho valores e nomes. Ela vai calcular entre esses valores aqui uma margem de erro de confiança que nós temos aqui dentro. Como nós utilizamos dentro de um gráfico. Então eu vou te mostrar como que ela funciona, esta função, e ilustrar através de um gráfico o que seria essa margem de erro. Eu tenho aqui a ajuda do Google referente a esta função. Então a função que nós vamos ver é a Margin of Error. Ela já diz aqui na própria função, essa função calcula a margem de erro com base em um intervalo de valores e em um nível de confiança. Então tem dois critérios que nós temos que passar aqui para dentro da sua sintaxe. O primeiro é a base, onde eu tenho os valores, e a margem de erro que eu quero, essa margem de erro de confiança, que eu quero trazer os dados aqui para dentro. Aqui na sua sintaxe, então, intervalo e confiança, que é essa margem de erro. Aqui dentro da nossa planilha, vamos aplicar esta função para você entender melhor como que ela funciona. Aqui embaixo dessa base de dados, eu vou colocar igual Margin of Error. Abrindo sua sintaxe, caso ela não abra, lembrando, é só clicar aqui no ponto de interrogação, que já vai abrir a sintaxe. Eu vou precisar do intervalo e do nível de confiança, como nós já vimos. Para abrir mais, é só clicar aqui em expandir detalhes, que você pode ver aqui a sua sintaxe. Como nós vimos, vai precisar do intervalo e do nível de confiança. O intervalo vai ser onde que eu tenho esses dados, esses números, essa métrica que eu quero fazer este cálculo. Então vamos pegar todos esses dados que eu tenho aqui em cima, ponto e vírgula, e o nível de confiança. Digamos que eu quero um nível de confiança aqui de quase 100%. Então eu vou colocar 0,99. Vou fechar os parênteses e vou dar um Enter. Então veja que ele deu aqui para mim um nível de confiança, que é uma margem, né, dessa confiança da função Margin of Error, que deu 954,23 centavos. Se nós analisarmos mais sobre esta função, aqui embaixo ela tem uma observação. A margem de erro é uma medida estatística utilizada para determinar a quantidade de erros causados por acaso em uma amostra aleatória de uma população. Então veja aqui que é mais utilizado para grandes volumes de dados, né, onde eu tenho bastante dados ali dentro. Uma grande margem de erro indica que a estimativa do parâmetro de uma determinada amostra pode não representar o parâmetro de toda a população. Então pode ter esse erro, que é exatamente o que esta função faz o cálculo. Para ilustrar melhor, caso você queira verificar mais sobre esta função, eu vou deixar o link aqui desta função aqui embaixo na descrição. E lembrando que esta planilha que nós trabalhamos também vai estar aqui embaixo da descrição. Para ilustrar melhor o que esta função faz, eu vou inserir um gráfico com esta margem de erro. Então, primeiro, para inserir um gráfico aqui, eu vou selecionar meus dados. Posso selecionar aqui todos os dados que eu tenho aqui na minha tabela, na minha base de dados. Venho aqui em cima em inserir gráfico. Ele vai inserir esse gráfico. Só vou diminuir um pouquinho este gráfico aqui. Vou redimensionar ele. E aqui no canto direito da minha planilha vai aparecer o editor de gráficos, que é as configurações que eu tenho desse gráfico. Vamos fazer algumas alterações aqui. A primeira alteração é no tipo de gráfico aqui. Eu vou pegar um de coluna. Então vamos pegar esse primeiro gráfico de colunas. O segundo aqui, ele empilha os dados, que não seria nosso caso. Vamos pegar o gráfico aqui de colunas. Vou redimensionar. Eu tenho então aqui os valores e cada coluna aqui para determinado valor ali dentro. E para nós vermos esta margem de erro,
Se eu for clicar aqui em agregar, apesar de eu não ter um valor duplicado ali dentro, ele não vai fazer nenhuma agregação. Mas eu gosto de deixar selecionado sempre agregar. Eu venho aqui em cima em personalizar e aqui na série desse gráfico eu vou descer um pouquinho e veja aqui embaixo que ele mostra a barra de erros. E seria praticamente o que eu tenho ali dentro. Então eu tenho aqui a base, né, dos erros que eu tenho. Aqui está em porcentagem, eu só vou alterar para desvio padrão, que ele já vai me mostrar aqui o desvio. E aqui eu tenho a base que seria do erro. Caso eu coloque aqui 0,99, ele já vai dar praticamente o mesmo resultado que eu tenho lá. Então, esta barra que eu tenho aqui, que é a barra de erros, seria como se fosse ali esta margem de erro que eu, utilizando essa função, ela vai me dar. Então, é mais utilizado, né, quando nós temos grandes volumes de dados, mas em um gráfico dá de ilustrar melhor o que seria esta função. Eu vou fechar aqui as configurações, lembrando aqui, é só você adicionar um gráfico, colocar em configurações ele gráfico de coluna, em personalizar, eu venho em série, e aqui embaixo eu boto barra de erros. Se tiver em porcentagem, constante ou nenhum, eu coloco aqui um desvio padrão, que tem várias opções aqui. Constante, nenhum, vou colocar barra de erros novamente, coloco o desvio padrão. E aqui eu coloco o valor. Ele vai ali de 0,01 até o número 1. Lembrando que aqui dentro eu vou colocar com um ponto e não com um vírgula. Fazendo isso, eu já vou ter dentro do meu gráfico esse desvio, nessa margem de segurança que eu posso colocar tanto dentro de um gráfico, como agora nós temos uma função para adicionar esta margem. Então ele vai pegar todos os dados que eu tenho aqui e vai dar essa margem de segurança, do maior para o menor, essa margem ali, que esses valores apresentados podem ter esse tipo de erro. Então é interessante, né, quando nós trabalhamos com muitos dados e, como diz a sua própria sintaxe lá na ajuda do Google, é utilizado bastante para quando nós temos índices ali, métricas, né, de população ou grandes volumes de dados, como seria, né, realmente de populações. E lembrando, se essa videoaula te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like e comenta o que você achou desta videoaula. Se tiver alguma dúvida sobre esta função ou querer ver outras funções, deixa aqui nos comentários que eu sempre respondo, e sua dúvida pode virar uma videoaula aqui para o canal. Eu vou deixar uma playlist de planilhas do Google aqui do lado. Nós nos vemos nestas videoaulas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso nas planilhas!